Hoje, 24 de junho, iniciamos aqui falando de Roraima. Em vídeo que circula nas redes sociais do ano de 2018, Romero Jucá afirma ter resolvido o problema energético de Roraima, garantido os recursos para o Linhão de Tucuruí. Decorrido 3 anos do Linhão, não consta nenhum poste. O que ocorreu foi o contrário. Romero Jucá, à época, como senador, modernizou o parque energético da Movisa. Comprou 20 grupos geradores pelo valor de 100 milhões de reais. E a Movisa foi vendida para a Oliveira S.A., empresa de Manaus, pelo valor de 50 mil reais. Pasmo, o preço de um carro velho. Os 20 grupos geradores custaram 100 milhões. Gente, por que a corrupção sangra tanto no Brasil? Quando nós tínhamos a Operação Lava Jato, que atingiu o ápice do combate ao crime e à corrupção, que atingiu todas as vertentes do crime, os narcotraficantes, narcopolíticos, todos aqueles que viviam ao longo de 40 anos roubando e destruindo essa nação. Essa nação é tão forte que é tanta gente roubando e ele consegue, mas é um custo muito caro. São 70 milhões de brasileiros vivendo na linha de pobreza. Nós somos um país hoje mais pobre e mais triste. Porque a pobreza de um país que já estava se recuperando aos poucos chegou a ser a 8ª economia do mundo, hoje somos a 12ª, próximo da 13ª. É uma pobreza que está matando. Nós temos uma rede pública de saúde no Brasil, aqui em Roraima, é uma das piores do mundo. Há muito não se faz cirurgias, das menos agressivas, menos seletivas, e tem mais. O dinheiro do Covid aqui, que hoje já chama de Covidão, porque vai ser maior do que o Covidão. O governo federal agiu de boa fé? Agiu. Só que esqueceu de combinar com governadores e prefeitos, com a maioria que se comportaram como ave rapina, foram para cima do dinheiro. O dinheiro que era para salvar vidas, medicamentos de primeira linha de uso imediato, que tem a custíssimo barato. Várias cidades acertaram, médicos que são prefeitos deram uma aula de como a ciência e a medicina pode ter. Nas primeiras horas, primeiros dias, aquelas pessoas que foram contaminadas, infectadas, que tiveram suas vidas salvas. Aqui em Roraima já são 1.723 óbitos, uma população apenas de 600 mil habitantes. Proporcionalmente, hoje morreu mais gente no mundo. Antônio Inário, governador, preste bem atenção. O senhor governador, você foi tão incompetente, tão egoísta, que cuidou mais dos seus negócios do que da saúde pública. 8 secretários já passaram pela CESAL. Fato que um só, o primeiro já tinha deixado bem claro o que seria o futuro. Ele disse: vou sair dessa secretaria porque quem manda são deputados estaduais, federais e senadores. E até hoje continuam mandando, alguns alcançados pela Polícia Federal em tempo breve. Nós acreditamos no mínimo de justiça que esse país possa ter ainda, porque é pouco. Porque o exemplo do STF não serve para os demais tribunais de justiça do Brasil. Há tempos nós temos que... Às vezes a gente diz assim, o país mais pobre ele fica mais triste, as pessoas desempregadas, gente, é uma humilhação. Quantas famílias perderam seus empregos? São quase 40 milhões de pessoas na informalidade. Emprego hoje é uma loteria quando é emprego decente. Enfim, da 8ª economia que já fomos, migramos para a 13ª. Se nós ficarmos calados diante de uma crise dessa, pelo simples fato que Deus nos deu esse privilégio de poder nos comunicarmos, e apenas gritar pelo socorro para aqueles que estão morrendo nos hospitais em Roraima. E cirurgias aqui não existem mais. As pessoas entram na fila e eles não compreendem. Até para judicializar é difícil. Tudo aqui ficou emperrado. Nós temos um país que o setor público não funciona nada. O servidor público já diz, é para atender ao público. Mas infelizmente o governo do povo pelo povo, que seria um governo democrático, não chegou no Brasil. A gente sabe que o presidente Bolsonaro ele teve boas intenções de mandar o dinheiro para que as pessoas realmente fizessem o combate ao Covid, mas isso só ocorreu por quê? Porque quando foi desmontada a Lava Jato, pasme, o ministro Edson Fachin, depois de 5 anos, ele veio descobrir que Curitiba não tinha competência para julgar. Imagine, depois de 5 anos, e praticamente livrou da cadeia o Lula, que está livre e solto, pode até ser candidato,
Aí passou narcotraficante, eu disse que passa um boi, passa uma boiada. Todos sabem a história. Eu comento aqui porque a maior operação de combate à crime e corrupção do mundo, um juiz que julgou, mas ele não julgou sozinho, ele julgou com fundamentos, com todo um processo legal. Quem começa as investigações é a Polícia Federal. Depois tem que ter todo um processamento no Ministério Público, que é o órgão, que é o fiscal da lei. E a Receita Federal sempre vai adequar, fazia toda a documentação com provas. Todo esse processo que foi todo dentro da legalidade, dizer que foi agora recentemente o juiz foi considerado parcial. Olha, gente, onde é que nós estamos. Pasme. Tudo que está acontecendo no Brasil é o reverso daquele que 3, 4 anos imagina que seria a maior operação de combate à corrupção e ao crime do mundo. De repente, a gente foi desmontada propositadamente por mentes de psicopatas. Para concluir, pedimos a Deus que em tempo breve nós possamos de alto e bom tom dizer que o Brasil ainda existe um resquício de justiça, de amor ao próximo, como está escrito em Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as sortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que Deus em tempo breve faça com que as autoridades seja imbuído de bons propósitos, trabalhar em prol do povo e com o povo, e nós sejamos um país onde se manamos uma corrente de fé, em orações, porque nós estamos numa guerra espiritual. Todos sabem que originou-se esse vírus. Isso é uma guerra biológica, temos que bater essa guerra agora através da oração. É a oração que salva, é a oração que faz com que o ser humano, como o apóstolo Paulo, que passou a ser um perseguidor dos cristãos, se tornou um exemplo de um apóstolo, que foi considerado o doutor Paulo. Reconhecendo aqui o que está escrito na Bíblia, está escrito: passará os céus e a terra, mas a palavra não passará. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.